Sejam bem-vindos ao podcast Virada aqui ao Tech, podcast, onde a gente vai falar sobre tecnologia, sobre virada de jogo, sobre empreendedorismo, sobre como a tech muda a vida Primeira convidada é o meu amor, minha sócia, nos negócios, na vida, na empresa, no casamento. Olha só. Então, eu decidi trazer você porque Keltec é eu e você, né? A Keltec, a gente é fundador, a Lidiane é a cofundadora também, é a diretora atualmente na Keltec. Ela me auxilia em todos os processos dentro da empresa, me auxilia na parte juridicamente, na parte administrativa e está me ajudando a construir uma empresa bem forte e edificada. E seja bem-vinda, Lidiane. Muito obrigado, Cássio, meu amor. Eu que agradeço todos esses anos de vida, todos esses anos de Keltec, iniciando com você mais um projeto aí, virada Keltec Podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como já é a Keltecnologia. Amém. E a gente decidiu, depois de anos empreendendo com tecnologia, fazendo entregas, fazendo diversas viradas de chave, a gente decidiu aqui compartilhar com quem está buscando também mudar o jogo, falar um pouquinho da nossa história. Esse é o primeiro episódio, a gente vai dar uma introdução, falar o que a gente já fez, aonde a gente está, o que a gente vai fazer e o que a gente espera com Virada aqui ao Tech Podcast aqui. E para a gente começar, nada mais justo de a gente já falar um pouquinho da virada aqui e a gente contar como que a Keltec nasceu, né? A Keltec, ela vem desde 2000, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho também. A Keltec vem desde 2017, mas a gente vem empreendendo bem antes disso, né? Nossa vida no empreendedorismo começou em 2013, quando a gente decidiu mudar de vida, né, Cássio? Onde a gente montava pula-pula, tínhamos uma empresa de pula-pula e resolvemos estudar. Então, a gente estava ali montando nossos pula-pulas aos sábados, aos domingos, aos feriados, todos os natais, todos os datas comemorativas e olhando para a vida que a gente poderia mais. A gente poderia ter o que a gente quisesse ter. E o sonho do Cássio era ser programador e o meu sonho era ser advogada. E unimos nossas forças, nossos sonhos e fomos em busca daquilo que a gente sempre quis, que era ter nossas empresas que hoje a gente tem. E a Keltec surgiu em 2017, após a gente vender a nossa empresa de brinquedo, que a nossa empresa de brinquedo foi ela que custeou os nossos estudos, foi ela que custeou o início das empresas. Então, a gente é muito grato por essa empresa de brinquedo que chama... Ela ainda existe, né, Cássio? Ela chama Mundo Mágico Diversões. Mundo Mágico Diversões. Em 2017, começou ali a nossa vida empreendedora no ramo de tecnologia e foi a melhor coisa que a gente fez em nossas vidas. Trazer a tecnologia para dentro das empresas, inovar as empresas, crescer as empresas. E o melhor de tudo isso, né, Cássio, que a gente sempre fala, a gente cresce, mas quando a gente vê os nossos clientes crescendo também, é gratificante. É gratificante demais. E quando a gente começou, é engraçado, né? Porque hoje em dia a gente está com 35 funcionários e as pessoas às vezes perguntam, né? Dá medo? Não, o medo ainda é constante, o medo ainda existe. Mas lá atrás a gente tinha muito mais medo, vamos falar assim. Eu lembro como se fosse o primeiro funcionário lá atrás. A gente com medo de alugar um escritório. Lá no ano de 2017 mesmo, com medo de alugar um escritório. Mas a Elidiane, mais empreendedora que eu, ela é empreendedora desde pequena. É porque a confiança era maior do que o medo. É isso aí. É uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo, que se você está com medo, qual é a forma de você diminuir o seu medo? Aumentar a sua confiança, porque quando você aumenta a sua confiança, seu medo diminui. Mas, Lid, como que aumenta a confiança? Fazendo. Porque quando você dá o primeiro passo, como a gente deu ali em 2017, iniciando aquela tecnologia, a gente abriu um MEI, e começamos. Começamos com um funcionário, né? Um funcionário. E aí o funcionário, a gente não tinha nem alugado de escritório, mas falou, a gente tinha um escritório dentro de casa mesmo. E aí a gente colocou o funcionário para trabalhar com a gente lá dentro de casa, lá no nosso escritório home office. Uma situação desconfortável. Era desconfortável. E a pessoa entrava no meio da sala. Mas era o meio que a gente tinha pra gente empreender lá no ano 2017. A gente começou com uma pessoa. E eu lembro, não tô lembrado se ela era em tempo integral. Acredito que ele não era tempo integral ainda, né? 5 horas de estágio. A gente ainda começou com um estagiário ali. E a pessoa foi se dedicando, foi esforçando. Aí falou assim, vamos efetivar.
E aí depois fomos para uma sala maior. Fomos criando confiança, né? Fomos criando cada vez mais confiança. Aí a gente foi para 2, 3 funcionários. Fomos para uma sala maior ainda. Com 8 funcionários. E cada vez mais. Aí a gente angariando clientes. A gente sempre conquistando e trabalhando aquilo ali da forma que a gente sempre sonhou fazer. E também trabalhando com dedicação e confiança. Porque a gente acredita que a entrega com tecnologia pode mudar a vida das pessoas, como mudou a minha e a sua. Como também pode mudar a vida dos funcionários. Vários funcionários nossos até saíram já da favela por conta da tecnologia. Para você ver o tanto que a tecnologia transforma vidas. E também transformar a vida das empresas. Então eu acredito que a tecnologia é uma virada de chave. Por conta disso até do nome. Das pessoas. Por conta disso do nome virada, que é o Tech. Que acredito que ela consegue fazer uma virada transformadora. Como foi em nossas vidas e está sendo na vida dos clientes, dos funcionários, dos colaboradores, né, Cássio? Sim, sim. E cada vez mais vira a chave. E ela auxilia as pessoas. Até nesse exato momento, antes da gente vir para cá, estava te contando que o cliente nosso dos Estados Unidos, ele está lá em Dubai agora e ele está fazendo uma virada de chave com tecnologia também. Então, é a tecnologia que está proporcionando isso. E através da nossa tecnologia, né? Que é mais gratificante ainda, né? Tá lá em Dubai levando parte da nossa tecnologia, levando parte da Keltec para o mundo, para outras pessoas. E você consegue mudar de vida, mudar a sua empresa através da tecnologia, através da autoconfiança, através da diminuição do medo, como eu mesmo disse. Você só vai perder o seu medo quando você começar. E quando você começa, você aumenta a sua autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, você não tem medo. Legal. E eu gostaria que, aí que tem até um tópico, eu gostaria que você teve uma virada de chave também. Você é minha inspiração, você sabe. Não é porque eu sou casado com você, mas você é minha inspiração. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi sua virada de chave. Não foi com tecnologia, mas foi com muita confiança, com muita dedicação, que você teve a virada de chave. Muita coragem lá atrás, quando você era criança ainda, você era uma adolescente ali. Como foi essa? Conta um pouquinho, rapidamente, para o pessoal aqui saber com quem que eles estão falando também. Eu vou começar a sua pergunta com uma pergunta que fizeram para mim. Lídia, como que você sabe de tudo isso? Eu falei, sendo que você não teve estudo. Eu respondi assim para ela, eu sei de uma parte porque eu olho para as pessoas e faço igual. Então, eu uso muito a questão da modelagem. Então, lá atrás, quando eu tinha 15 anos, que eu precisei fugir de casa, porque eu vim de uma família muito humilde, porém de um lar muito violento. E eu tive que sair de casa. Tive que fugir com a minha mãe, porque a gente já não aguentava mais aquela situação constrangedora. Minha mãe sendo agredida pelo meu pai. E saímos de casa. Foi ele que começou meu primeiro contato com o empreendedorismo, porque eu precisava de uma renda, eu precisava ajudar minha mãe, e eu comecei a fazer brigadeiros, docinhos, bolos, salgados para fora. Mas um pontinho assim, bem interessante, que eu não ajudava a minha mãe, era a minha mãe que me ajudava. Porque eu sempre tomei à frente de saber o que a gente poderia conseguir tudo aquilo que a gente queria. Porque você tinha a confiança estava ali como pilar de virada de chave também. Quando eu começava, eu adquiria autoconfiança. E eu sempre pensava grande. Então, lá na minha cidade, tinha uma loja, chama até hoje, Desejo e Sabor. Uma loja chiquérrima de doces. Então, eu olhava para ela e falava assim, por que eu não posso ser igual a ela? E eu comecei a modelar, então eu comecei a fazer uns docinhos mais elaborados, mais bonitos. Então eu não vendia uma pecinha de brigadeiro, eu já vendia assim para o supermercado, para as padarias. E assim foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. Desde então surgiram outras coisas na minha vida. Minha mãe veio a ficar doente, teve câncer, eu tive que parar para cuidar dela, que em primeiro lugar sempre foi e é hoje. Eu faço tudo por ela. Ela já faleceu, mas ela está no meu coração, no meu pensamento o tempo todo. E eu tive que parar com os doces. Só que eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu vou ser advogada. Eu vou ajudar as mulheres a não passarem por que nós passamos. As mulheres que chegarem até mim, eu vou ajudar. E assim eu fiz, fui estudar. Fui estudar, não foi na faculdade, não, foi no supletivo, porque eu não tinha nem a 7ª série. Eu fiz a 7ª, 8ª, primeiro ano, segundo, supletivo. Quando eu estava terminando, eu passei na faculdade, porque eu tive nota máxima no Enem, ganhei uma bolsa de estudos e comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, minha mãe faleceu e eu parei, eu tranquei por 6 meses.
Foi aí, então, que fui morar com o Cássio, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E foi ali que, mais uma vez, eu tive contato com o empreendedorismo. Foi quando eu lancei o meu primeiro plano de ação, que eu sou fã do plano de ação. Eu acredito muito que quem quer qualquer coisa, qualquer sonho, e ela monta um plano de ação, ela consegue. Hoje estava ouvindo um podcast agora há pouco, aquele que você postou e eu pedi para você. Você viu o que ele fala? Ele fala o seguinte: se você tem um sonho, se você for atrás, você consegue. Não existe uma pessoa, até hoje, que foi em busca do seu sonho e que não conseguiu. Com certeza. Porque hoje, o que acontece? As pessoas deixam de sonhar. Eu tenho mentoradas que chegam em mim e falam assim: Lid, mas eu não sei qual é o meu sonho. Se eu contar isso para certas pessoas, as pessoas vão falar, não é possível, todo mundo tem sonho. Mas não, existem pessoas que não têm objetivos, existem pessoas que não têm sonho. E a gente criou esse podcast, né, Cássio? Aí tá fazendo esse episódio justamente para mostrar para todos que todo mundo pode ter o seu sonho, os seus objetivos. Todo mundo pode ter sua virada de chave. Ali a gente fala com tecnologia, mas a tecnologia é um meio. E existem vários meios. Existem vários meios. E vamos falar assim, com um plano de ação, a gente consegue fazer a virada de chave. Até hoje, na empresa, você sabe muito bem disso, a gente tem plano de ação. Sim. Não, o tempo todo. Para vir aqui gravar esse podcast... Para vir aqui, a gente fez um plano de ação. Para gravar o podcast é um plano de ação, né? Esse podcast está no nosso plano de ação. E quando eu fui estudar, eu já tinha clareza do que eu queria. Porque o que eu trago muito, que eu incentivo muito as pessoas é ter clareza do que você quer. Porque sem clareza a gente não consegue chegar ao lugar nenhum. Então, quando eu fui morar com o Cássio, né, amor? Eu já cheguei com ele, mas com uma clareza. E a gente fez um plano de ação ali. A gente montou o nosso plano de ação, que era estudar. Eu fazia a minha faculdade de Direito, ele fazia a faculdade dele de Sistemas. E assim fomos em busca dos nossos sonhos. Surgiram muitos desafios, mas a gente foram vencendo cada um. Hoje também temos muitos desafios, por quê? Porque nós montamos a empresa, eu montei meu escritório de advocacia, o Cássio montou a empresa de tecnologia. A gente trabalha um na empresa do outro, então somos sócios na vida, sócios nos negócios. E hoje as coisas foram crescendo. Nós temos uma academia só para mulheres. Em Ribeirão Preto também. Nós temos uma construtora onde a gente está construindo casa de alto padrão. Em Franca. Já vamos aí para a nossa segunda casa de 1,5 milhão cada uma. Temos a Kel Tecnologia com 30 funcionários. E tivemos agora, em 2000... escritório de advocacia. Temos os escritórios e tivemos, né, Cássia, a segunda virada de chave, que foi em 2024, o nosso escritório nos Estados Unidos. Então, abrimos uma LLC. Hoje nós temos uma LLC nos Estados Unidos, nossa filial nos Estados Unidos, chamada Keltec USA Solution, que é o nosso orgulho. Então, a gente está sempre lá nos Estados Unidos, em contato com os nossos clientes, em contato com a nossa empresa. E tivemos mais essa virada de chave. E o ponto principal dessa virada de chave é a clareza de onde você quer chegar. E tecnologia, claro com certeza. Porque eu vejo muitas empresas que não querem aderir à tecnologia. Eles gastam com tudo, mas na hora que chega na parte da tecnologia, eles ficam com o pé atrás. Vê a tecnologia como um custo. O que acontece com uma empresa que deixa a tecnologia para segundo plano, Cássio? Se a pessoa não investir em tecnologia, hoje em dia a tecnologia, ela não é em si o core da operação, mas ela é um meio que as empresas têm para acelerar. Que tem muitos empreendedores até, muitos grandes empreendedores, mentores meus, falam, ou a empresa está crescendo, é igual um avião. Ou você está indo para cima, ou você está indo para baixo. O avião não anda reto. Mesma coisa da empresa. A empresa não é estável. A empresa ou você está crescendo, ou você está morrendo. E com tecnologia, é o método mais fácil, mais rápido e mais agilidoso que você consegue crescer a sua empresa. Porque a tecnologia você tem que usar ela como meio. E agora a gente está na era da inteligência artificial. Todo mundo, quem não usou ainda, precisa usar. Por exemplo, um chat GPT, está todo mundo usando. Um Copilot no Google, várias ferramentas integradas. E mais a tecnologia, ela é o quê? Ela não é o fim. Não é para você ser uma empresa de tecnologia. É para você utilizar a tecnologia como meio para você conseguir vender mais, para você conseguir rodar mais a operação mais rápido, para você conseguir produzir mais rápido. O nosso primeiro cliente, até hoje é o nosso cliente, a gente começou em 2016, olha que engraçado. A empresa é 2017, mas a gente tem o primeiro cliente desde 2016.
que é lá de Franca, da Ótica Isabela Dias Brando. Até hoje ele utiliza a tecnologia para avançar os seus negócios, para trabalhar, para conseguir ter uma operação mais rápida. Então a tecnologia ela é o quê? Ela é um meio, ela não é um fim. O fim é ele vender o óculos lá. E a tecnologia, ela traz lucros, né? E a tecnologia, com certeza, ela traz mais lucro, ela consegue fazer a operação rodar mais rápida. Então, diversos clientes nossos, eles utilizam a tecnologia e estão sempre buscando a tecnologia como forma de acelerar. Todo dia, centenas de empresas procuram a gente para ver uma forma de acelerar os seus negócios. Porque eu acredito que a tecnologia ela pode acelerar as empresas e, realmente, a gente olhando ali em qualquer portal de notícias que você abre, a tecnologia está acelerando. E por que você, às vezes, como empresário, você não está olhando para a tecnologia? Então, você tem que olhar com olhar crítico para a sua empresa. Sim. Porque as mesmas empresas que estão de pé hoje, pode ser que se elas não olharem para a tecnologia daqui a 5 anos, eu não tenho certeza se ela vai estar de pé ainda. E aí, Lidiane, um pouco falando sobre um pouco mais de empreendedorismo, aqui tecnologia, empreendedorismo, lucro, virada de chave. E aí o pessoal pergunta muito pra gente, né? Tem até um último tópico aqui como que vocês empreendem em casal? Porque vamos falar, tem gente, direto eu pego Uber, né? E a pessoa fala, não, eu pego Uber aqui, eu faço Uber pra não ficar em casa com a esposa, porque senão vai dar treta. Tem muita gente que fala isso. A gente ouve muito isso, né? Muito isso. E a gente empreende em casal, vamos falar assim, a gente tem empresa junto. E aí a gente vai pra casa, a gente fala sobre o negócio, fala sobre casa. E a gente vai viajar, continua os negócios. Então, a gente tá ativamente em casal aqui. Empreender em casal, eu acho que tenho certeza, é gratificante, é coisa de Deus. Porque quando a gente se une para falar de negócio, quando a gente se une para falar de empreendedorismo, a gente se une para falar de pessoas e ajudar pessoas, tanto a ter lucros, tanto a colaboradores. E quando a gente está falando de pessoas, parece que a gente está cumprindo a nossa missão aqui na Terra, que é o servir. Uhum. E por que não servir em casal? Porque você pode fazer um tanto, eu posso fazer outro tanto. Mas se a gente se juntar, a gente consegue mover e impactar muito mais pessoas. Então, o que me move trabalhar em casal é o servir. É o servir pessoas, tanto na hora que eu faço uma venda, tanto na hora que eu faço uma contratação, quanto na hora de estar aqui gravando para quem está nos ouvindo. Então, isso é o servir. E a gente fazer isso junto, isso cria um laço que a gente vê que é coisa de Deus mesmo. Então, assim, é gratificante, né? Eu fico triste quando eu escuto um casal falando, vocês trabalham junto, Deus me livre. A gente trabalha junto. Quem trabalha com a gente sabe que a gente é assim, não tem briga, não tem discussão. Por quê? Porque a gente está alinhado no mesmo propósito. Geralmente, os casais brigam quando estão trabalhando porque eles não estão alinhados no mesmo propósito. Porque não tem o mesmo propósito de vida, não tem o mesmo propósito ali de negócio, de carreira. De impactar. De impactar as pessoas. Por exemplo, hoje o nosso propósito, a gente conversa muito isso, é auxiliar cada vez mais pessoas e ter cada vez mais funcionários para eles impactar as famílias deles. Sim. E empreender em casal é isso, é se unir para você servir as pessoas. Porque se a gente ficar olhando só pra gente, olhando só pro nosso próprio umbigo, isso é difícil. Aí que vem as brigas, aí que vem as discussões. Mas quando você olha para um todo, olha para as pessoas, é gostoso. É gostoso você sentar num restaurante para almoçar e falar de negócio. É gostoso você estar assistindo Netflix e olhar e falar, nossa, daqui a pouco temos que montar nosso plano de ação. É gostoso estar numa viagem e fazer network, conhecer outras pessoas. E uma viagem que era para ser de férias, de repente já vira uma viagem de trabalho. Pra gente isso é gostoso. Por quê? Gratificante, é muito Porque gratificante. A gente tem o prazer de servir as pessoas, servir o mundo. Eu acho que Deus colocou essa missão pra gente. É o nosso propósito, nosso propósito de vida é esse. E a gente tá fazendo bem. Com certeza. A gente tá fazendo bem e a gente quer incentivar os outros casais também. E cada vez mais eu quero continuar nesse propósito, a gente continuar firme. E nesse podcast eu quero também trazer casais para falar sobre a virada de chave, que eu acredito, claro, no começo tem as dificuldades, depois a gente, é igual empreender, no começo dá muito medo quando você contrata o primeiro, depois você contrata o segundo, e depois você tem 30. Quando você vai contratar um outro, ali não dá tanto medo, mas você continua com medo, mas você vai. Mesma coisa empreender em casal.
No começo você vai ali, será que ela vai aceitar? Será que depois você meio acostuma e você entende, você vai? Então é o propósito. Eu acredito que a gente com um propósito definido, a gente consegue ir muito mais longe. E nesse podcast também eu quero trazer muitos casais, porque eu acredito nessa ideia. Temos várias amizades de casais que empreendem junto com essa mesma missão que nós. E é gratificante quando você vê um casal trabalhando junto ali com o mesmo propósito, Sim. com a mesma ideação, realizar junto, trabalhando na empresa junto. Eu gosto muito disso, sabe? É gratificante. Lucrar juntos. É isso, Coisa é isso. boa. Com certeza, com certeza. No final, Coisa boa. muito bom. E agora, eu gostaria de falar o que a Keltec representa. O que a Keltec representa para você, Lidiane? O que é a sua visão de Keltec? O que você acredita que a gente representa no mundo das empresas, dos negócios, até para os funcionários ali? A Keltec representa coragem, evolução e inovação. A Keltec representa lucros, a Keltec representa o servir, e a Keltec representa gerar conexão entre o mundo. Porque se dentro da sua empresa, se você não tem tecnologia, você fica restrito ali. Com certeza. Você não consegue expandir nem dentro da sua própria cidade. Mas quando você traz a tecnologia para sua empresa, além do lucro, você consegue expandir ela para o mundo. Sim. E a Keltec, eu também tenho essa mesma visão. Olha aí, a gente está alinhado no propósito, tá? Eu tenho essa mesma visão. E a Keltec, eu acredito que a gente busca muito a transparência, a confiança dos clientes, para a gente trabalhar sempre em união com os clientes, para a gente sempre entregar o nosso máximo. A gente sempre tem isso. A gente entregar o nosso máximo, a gente dá o nosso melhor. Desde quando eu trabalhava lá atrás CLT, eu sempre gostei disso, da ideia de entregar o máximo, a fazer o nosso melhor mesmo, a gente fazer da forma correta, mais rápido possível, porque você tem que fazer mais rápido para que a gente teria que fazer devagar. Então eu gosto de fazer ali da melhor forma possível e mais rápido com a melhor transparência. E até uma coisa engraçada, né? A empresa é o que a gente é primeiro. Exatamente. E aí na última semana, toda segunda-feira, a gente tem a Talk da empresa, que é às 5 horas da tarde. E aí a gente fez a Talk, e aí todos os nossos 35 funcionários na Talk lá. Aí eles falaram, cada um, a gente fez uma roda ali entre os funcionários, e cada um falar o que a Keltec representa. E todas as qualidades baseou em coragem, em transparência e em força de vontade e família. Olha, então, gratidão. Só gratidão, porque a empresa eu vejo como uma família mesmo, ali como um time todo unido no propósito. E a tecnologia a gente auxiliando e acelerar isso e trabalhar cada vez mais. Sim. Então eu acredito que a tecnologia pode trazer e traz lucratividade para as empresas, acelera as operações. Sim. E a gente faz isso com muita transparência e confiança. Sim. A virada não começa com a tecnologia, ela começa com a coragem. A tecnologia só acelera o processo e faz você expandir para o mundo. Então, novamente, a tecnologia como meio. Na verdade, a tecnologia não é um fim. A gente utiliza a tecnologia, primeiro é a coragem, a confiança, depois a tecnologia para acelerar ali. E a tecnologia como meio, acrescentando ali. Maravilha. Muito bom. Muito prazer estar aqui falando para todo mundo que está nos ouvindo, para você, Cássio, que é a minha inspiração, sempre foi, sempre vai ser um exemplo de que veio lá do interior de São Paulo, de escola pública, veio da CLT em busca de empreender, em busca de gerar empregos, e agora está gerando empregos até fora do Brasil. Parabéns por essa jornada tão brilhante que você tem. Muito obrigado. E eu quero deixar uma pergunta final para você deixar o nosso telespectador ali ansioso. Você falou muito de coragem, a gente fala de virada de chave aqui. Queria que você desse uma dica para o nosso telespectador na câmera aqui, ó. Queria que você desse uma dica, como que ele faz para ter mais coragem, para ele conseguir virar o jogo com tecnologia, no empreendedorismo, na vida. O que você falaria para o telespectador para ele ter mais coragem? Que frase que você deixaria para ele? Comece de onde você está. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores para fazer melhor. Gostei. Apenas comece então, pessoal. Apenas comece. Gostei. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Seja bem-vindo ao podcast Virada Keltec e até o próximo episódio.